Olá, tudo bem com vocês? Hoje irei tratar do pré-modernismo com vocês. O pré-modernismo, ele foi um período literário brasileiro que marca a transição entre o parnasianismo e simbolismo e o movimento modernista, né, seguinte em Portugal. Então, olha só, nós vamos ter aí, então, não uma escola literária como nós temos o romantismo, temos o parnasianismo, mas será um período de transição, como se fosse um período preparatório, sabe, para o modernismo. Então nós vamos observar que o pré-modernismo, ele vai iniciar em 1902, né, com a obra Sertões Canaã, né, e vai existir até antes da Semana de Arte Moderna de 1922. Com a Semana de Arte Moderna, passou a existir o modernismo, né? Nós vamos observar que alguns pontos são comuns nas obras que são produzidas nesse momento do pré-modernismo. Nós vamos observar que existem características semelhantes das obras que vão existir, né? Uma escrita semelhante, né? O primeiro aspecto que eu vou falar para vocês é a ruptura com o passado, né? Os autores adotavam inovações e rejeitaram a velha literatura. Então, o que vai acontecer? Vão partir para produzir algo novo, deixando de lado aquela tradição antiga, deixando de lado as tradições, né, do passado, que mostra muito em literatura tradicional, que fala, por exemplo, de literatura de deuses gregos, né? Tudo isso vem o quê? De uma literatura do passado, né? E aí eles vão produzir essa literatura que é nova. Outra característica importante é o regionalismo, né? Que vai ser? Como que vai construir esse regionalismo, né? A realidade rural brasileira, ela é exposta sem traços idealizadores do romantismo, ou seja, vai mostrar um regionalismo verdadeiro, não aquele regionalismo, né, marcado por características românticas, né? Nós vamos observar que vai existir vai ser mostrado nessas obras a miséria do homem do campo. Ele vai ser mostrado, né, de uma forma chocante, sem, na verdade, características assim de falsear, de romantizar, né? Vai mostrar aquela realidade do homem do campo, né? Nós vamos observar outra característica também, que é a literatura de denúncia, né? Os livros, eles terão um tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial, ele foi substituído por um Brasil não oficial. Como assim? Aquele Brasil verdadeiro, em que as pessoas existem de verdade, né? Então vai mostrar o quê? O sertão nordestino, vai mostrar os caboclos interioranos, a realidade dos subúrbios. Então, olha só, vai existir através dessa exposição, desses ambientes, vai mostrar uma literatura que vai denunciar essa realidade social, essa realidade econômica do Brasil, né? E nós vamos observar também uma outra característica bem importante, que é a contemporaneidade, né? A literatura vai retratar fatos políticos, situação econômica e social daquele momento, ou seja, situações econômicas e sociais contemporâneas, né? Vai diminuir a distância entre a realidade e a ficção, né? Nós sabemos, né, que no romantismo nós teremos uma ficção, né? Nós teremos a construção de uma realidade. Aqui no pré-modernismo, essa realidade será mostrada, ela será aparente, ela será denunciada, mostrará a miséria do ser humano, a miséria do homem do campo, a verdade, né, de tudo aquilo que acontece, né? Então, mostrando tudo isso que acontecia naquele momento, né? E nós vamos observar, né, o contexto histórico, né? Sempre a história é muito importante, né, para o desenvolvimento
da literatura, né? Então nós vamos ver que o momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, né? Porque nós vamos ter o quê? A transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, né? Que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Então, olha só, nós teremos aí, na verdade, uma transição do século XIX, né, para o século XX. E aí nós teremos também conflitos entre os grupos sociais, os grupos econômicos, né? Então, nós vamos observar também que nós tivemos nesse momento, né, várias lutas, né? Nós temos, por exemplo, a Guerra de Canudos, né, que aconteceu em 1896, entre 1896 e 1897. Nós teremos também, né, que na verdade você já deve conhecer, né, a história da Guerra de Canudos, né, um arraial, né, que foi criado em que as pessoas viviam, né, viviam e lutavam pelo bem comum, que tinha um líder religioso chamado Antônio Conselheiro, né? Nós teremos também, né, nesse contexto, a marginalização dos negros recém-libertados, né? Nós vamos ter aqui o negro que vai ser posto à margem da sociedade. Imagine só, né? Libertaram os negros, nossa, que lindo, né? Mas o que acontece? Os negros saíram com a roupa do corpo, não tinha terra, não tinha trabalho, né? E esse negro, né, foi morar na periferia, foi morar nos morros, né? Foi marginalizado, não tinha para onde ir, né? Então, olha só, nós vamos ver essa característica marcante nesse período, né? Nós teremos também outra característica que é a substituição da mão de obra escrava pela imigrante, né? Nesse momento começam a vir as frentes migratórias para o Brasil. Então, ao invés de ter um negro, né, fazendo os trabalhos, nós teremos o que? Italianos, holandeses, alemães, que foram trazidos para o Brasil para trabalhar, né? E aí o negro continua ainda à margem, né? Continuou nesse momento à margem dessa sociedade, né? Nós vamos ver também, ó, que existiram greves, pessoal, greves operárias em São Paulo, em Recife, no Rio de Janeiro, né? O início, né, das lutas sociais, né? Nós vamos observar também que Marechal Hermes da Fonseca, ele assume em 1910 o governo e decreta intervenção em vários estados, ou seja, a intervenção, né, de um governante nos estados. E teremos também a Guerra de Contestado, em 1912, a greve dos operários em São Paulo, a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918 na Europa, né? Mas todos esses fatos foram importantes para marcar, né, esse período histórico, né? Nós tivemos também a política café com leite, né? A greve operária de 1917, a fundação do PCB e o PCdoB em 1922. Então, olha só, nesse contexto histórico, a sociedade estava fervendo, né? Fervendo de revoluções, de greves, né? De guerras, né? A relação que das pessoas, né? Dos negros que não tinham oportunidade, né, gente? E com tudo isso, né, gente, surge o fanatismo religioso, né? Que era contexto também, né? Até que ponto nós podemos considerar que fanatismo religioso, né? Nós tínhamos a figura do padre Cícero, né? Do Antônio Conselheiro, que eu falei para vocês, que ele estava na Guerra de Canudos, né? No Arraial de Canudos, né? A presença do cangaço também no Nordeste, né? Os cangaceiros, né, gente? Então eram grupos, né? Que na verdade eles iam contra a ordem, né? A ordem nacional, a ordem social estabelecida, né? E nós temos aqui, pessoal, tratando melhor, eu citei anteriormente, mas o fim do século XIX marca o início da República Café com Leite, na qual os grandes proprietários rurais exerciam grande influência, né? Então nós temos aí, né, a luta, a retomada do poder, né, daqueles que eram de São Paulo, né? São Paulo, café, né? Minas Gerais, leite. Eles trocavam aí o poder do Brasil, né?
Nós temos também a urbanização de São Paulo, né? O que aconteceu, né? A urbanização era incipiente, ou seja, não produzia um quadro de tensão, né? Tal qual viviam na Europa, né? Mas dava sinal de crescimento, né? Porque São Paulo recebeu também muitos imigrantes, né? E vocês sabem disso, que São Paulo tem ruas, né? Que mostram, né? Que lembram exatamente, né? Trechos locais europeus, né? Então, pessoal, o pré-modernismo foi um período muito importante, né, para a nossa literatura. E nós podemos observar que a história foi marcante nesse período, né? E a produção da literatura também foi de suma importância, né? Porque eles produziram muitas inovações, né? Essa questão do regionalismo, né? Tratar do homem que vive, né? Realmente lá na zona rural, que vive numa região nordestina. Então, assim, a literatura inicia um período de renovação, né? Junto com uma sociedade também cheia de novidades, né? Cheia de novidades, lutas e tudo mais, né? Então, nós continuaremos aí depois, né? Estudando os autores do pré-modernismo. Nós estudaremos algumas obras, né, do pré-modernismo, mas isso ficará para um próximo momento. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos.